Já parou para pensar se a próxima grande revolução na saúde mental viesse, não sei, não da Europa ou dos Estados Unidos, mas aqui do Brasil? Parece ousado, né? Pois é exatamente essa proposta que a gente vai explorar hoje. Uma ciência que promete uma nova forma de entender a mente humana. Então, o que a gente vai ver aqui é uma apresentação sobre a virtologia, uma ciência genuinamente brasileira. E para isso, a gente se baseou no trabalho da virtológica Sheila Maciel. É importante dizer que ela é quem aplica e multiplica os ensinamentos do criador da virtologia, o Eduardo Casarotto. Então, vamos juntos conhecer essa perspectiva que, olha, é bem diferente do que estamos acostumados a ver por aí. E essa pergunta, ela é o ponto de partida de tudo. Pensa só, o mundo está mudando numa velocidade absurda, né? Será que as terapias que a gente conhece, muitas delas focadas lá no passado, ainda dão conta do recado? Será que elas estão preparadas para os desafios de hoje? É justamente nesse vácuo, nessa necessidade, que a virtologia surge. Bom, para a gente entender essa proposta toda, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver por que ela é considerada uma revolução na terapia. Depois, como ela mapeia a mente humana. Aí, a gente entra num ponto super interessante, o inconsciente visto como um código. Em seguida, vamos falar sobre as virtudes, que aqui são como competências que a gente constrói. E um ponto polêmico, como curar sem ficar reescrevendo o passado. E claro, no final, como isso tudo funciona na prática. Então vamos lá. Começando pela ideia de revolução. É importante entender que a virtologia não é só mais uma teoria que saiu de um livro, sabe? Não. Ela é fruto de mais de 15 anos de pesquisa e, principalmente, de aplicação prática. Tudo isso acontecendo aqui no Brasil. A proposta é realmente virar o jogo na forma como a gente pensa sobre saúde mental. E o que faz a virtologia ser tão potente é a sua capacidade de juntar as peças. Ela não chega e fala, esquece tudo que veio antes. Pelo contrário, pensa que ela pega o melhor da neurociência, da psicanálise, do behaviorismo e cria um modelo novo, um modelo unificado da mente. É como se ela construísse uma ponte para conectar ilhas de conhecimento que antes estavam separadas, sabe? Preenchendo as lacunas que cada uma delas sozinha deixava para trás. Ok, mas como é que a virtologia faz esse mapeamento da nossa mente na prática? Bom, ela traz algumas ferramentas, alguns conceitos que são bem originais para a gente entender como nos desenvolvemos. Basicamente, a gente pode pensar nesse novo mapa da mente com 3 pilares principais. O primeiro são as faixas evolutivas. A ideia aqui é que a nossa mente funciona de jeitos diferentes em cada etapa da vida, sabe? Conforme o nosso cérebro amadurece. O segundo pilar é um mapa bem detalhado com 53 necessidades humanas. E o interessante é que essas necessidades vão mudando conforme a gente avança nessas faixas. E por último, o processo civilizador. E isso aqui é fundamental. A virtologia entende que a nossa mente hoje não é a mesma de 100 anos atrás. A sociedade, a linguagem, tudo isso nos molda o tempo todo. Agora, a gente chega num dos pontos mais fascinantes da virtologia. A proposta aqui é a gente parar de olhar para o inconsciente como se fosse, sei lá, um porão escuro e cheio de mistérios. A ideia é enxergá-lo mais como um sistema operacional. Esse conceito é chamado de inconsciente booleano. Então, esquece aquela ideia de um lugar cheio de desejos reprimidos. Pensa nele como o software que roda no nosso cérebro. São 19 funções matemáticas, neurológicas, que funcionam no automático, sabe? Como um programa de computador. E essa visão muda tudo, porque transforma o inconsciente em algo palpável, com uma estrutura que a gente pode finalmente entender. Beleza? Entendido o inconsciente. Vamos agora para o coração do método terapêutico da virtologia, as virtudes. Como é que a gente constrói isso? Olha, quando a virtologia usa a palavra virtude, é muito importante tirar da cabeça qualquer ideia de moral, de certo ou errado. Aqui, virtude é sinônimo de competência neurológica. É uma habilidade da mente, tipo paciência, resiliência, coragem, que pode ser construída, desenvolvida. É como se fosse um tijolinho que a gente usa para construir a nossa personalidade. E como se constrói uma competência dessas? A virtologia usa uma sigla bem legal, CHA. C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude. A analogia da bicicleta é perfeita, né? Não adianta nada ler 1000 livros sobre como andar de bicicleta. Isso é o conhecimento. É preciso treinar, tentar, cair, levantar. Isso é a habilidade. E, por fim, é preciso ter a atitude de pegar a bicicleta e sair pedalando no dia a dia. Com as virtudes é a mesmíssima coisa. Estudar, treinar e, o mais importante, aplicar na vida.
E aqui está a grande virada de chave, sabe? O foco da terapia muda completamente. Em vez de ficar cavando e revirando a dor do passado sem parar, o trabalho é focado em construir ativamente a personalidade aqui, no presente. É sobre desenvolver um conjunto de 33 virtudes específicas que vão preencher as lacunas e fortalecer a pessoa de dentro para fora. E isso, claro, tem tudo a ver com neuroplasticidade. A virtuologia usa a nosso favor essa capacidade incrível que o cérebro tem de se transformar. O processo para construir uma virtude é super bem estruturado. Tem estudo, tem reflexão, tem exercícios práticos, meditação guiada e, o principal de tudo, a ação comprometida no dia a dia. É literalmente um treinamento para criar novos caminhos no cérebro, novas conexões neurais mais fortes e saudáveis. Bom, agora a gente vai entrar num tópico que talvez seja um dos mais diferentes e, para alguns, até controverso da virtuologia: os jeitos de lidar com memórias de dor com traumas. Olha só a diferença. A maioria das terapias foca em ressignificar o passado, ou seja, tentar dar um novo significado para aquilo que aconteceu. A virtuologia vai por outro caminho. A proposta é aceitar a memória do jeito que ela é, sem tentar maquiar ou mudar a história e, a partir daí, trabalhar o perdão. E por que isso? A justificativa é bem forte. Segundo os criadores do método, essa tentativa de ressignificar muitas vezes não funciona na prática. Ela pode até acabar deixando a pessoa mais reprimida, se sentindo culpada por não superar e, no fim das contas, não resolve nada. A pessoa fala que perdoou, que ressignificou, mas os sintomas continuam lá. E aí, olha que genial! Isso volta a se conectar com a neuroplasticidade. A lógica é a seguinte: em vez de gastar energia tentando brigar com uma memória antiga, que já tem um caminho neural super estabelecido no cérebro, o foco é todo em construir novos caminhos. É sobre criar um presente e um futuro diferentes, e não ficar tentando editar um passado que não pode ser mudado. Acho que essa frase resume perfeitamente a essência da virtuologia. A dor é real, o passado aconteceu, não tem como negar. Mas a virtude, ou seja, essa competência que a gente constrói, é ela que serve de ponte. É a ponte que leva da dor até a transformação. No final das contas, a mensagem que fica é de um poder pessoal imenso. A mudança não está em ficar tentando mudar o que fizeram com alguém, mas sim na decisão e na ação de construir quem se quer ser, daqui para frente. Então, fica aqui a reflexão final. E se a chave para a saúde da nossa mente não for ficar agindo como um arqueólogo, sempre cavando o passado, mas sim como um engenheiro, projetando e construindo o presente, construindo ativamente as estruturas internas de que precisamos para florescer de verdade? Bom, se esta nossa conversa despertou a curiosidade e a vontade de ir mais a fundo, uma ótima dica é conhecer o trabalho da virtóloga Sheila Maciel. O perfil dela no Instagram é um ponto de partida excelente para quem quiser continuar explorando e entendendo melhor todos esses conceitos.